Eu quero que você responda. O que mais te amedronta nessa vida? Do que você tem mais medo? Do que nós temos mais medo? O que mais nos causa pavor? Pense para responder. Porque muitas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, eu tenho medo de ficar desempregado. Eu morro de medo de passar necessidades. Porque eu já experimentei uma vez o desemprego, eu já presenciei a recessão, a inflação, e eu morro de medo. Outros dirão: eu morro de medo da escassez, de não ter as coisas dentro de casa, de não ter um dinheiro para um remédio, de não ter a despensa cheia das coisas básicas, arroz, feijão, farinha, macarrão, café, óleo, açúcar, sal. Eu morro de medo da escassez. Outros dirão assim. Eu pergunto a você, o que te provoca mais medo? Alguns vão dizer: eu morro de medo da enfermidade. Eu tenho medo de ficar doente. Alguns dirão: eu morro de medo de ficar velho. Tem pessoas que morrem de medo da velhice. E quando passam de uma determinada idade, começam a ficar ansiosos, apreensivos, pensando já o que vai acontecer. Mas para clarear um pouquinho o seu entendimento e a sua percepção das coisas, como Deus trouxe para mim, eu quero mudar a pergunta. Por que nós estamos de quarentena? Por que nós estamos reclusos na nossa casa? Sabe por quê, irmãos? O que nos provoca mais medo é a morte. O que nos causa pânico é a morte. Nenhum de nós está preparado psicologicamente para enfrentar a morte. Nem a nossa própria morte e nem a morte de quem nós amamos. A morte é terrível. Quando Deus advertiu Adão e Eva em relação ao fruto que eles não poderiam comer, Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas tem um que vocês não podem comer. Essa advertência, ela estava relacionada à morte. O castigo pela desobediência era a morte. Admita ou não, o nosso maior medo é a morte. O nosso instinto é preservar a vida. Nosso instinto como ser humano, aliás, todo ser que respira tem consigo o instinto de preservar a vida. Aí você começa a perceber como que a morte é terrível aos nossos olhos. Como que é algo doloroso. Ninguém em sã consciência ficaria bem se soubesse o dia da sua morte. Se hoje você fosse no médico e ele dissesse assim: olha, amanhã é seu velório, você não ficaria feliz? Nenhum de nós está preparado para a morte. A morte é o nosso pior inimigo, irmão. Eu preciso que você entenda a dimensão da morte. Eu preciso que você entenda a importância dela dentro do nosso contexto. Todo mundo quer encontrar com Deus, todo mundo quer encontrar Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas embora a morte seja o nosso maior inimigo, ela não é o nosso maior problema. Como assim, pastor? O maior problema do homem não é a morte em si, mas a morte sem Deus. O maior problema da humanidade não é enfrentar a morte, porque todos nós vamos enfrentá-la. Mas o problema é enfrentar a morte sem Deus. E Jesus, quando ele foi crucificado, naquele momento da crucificação, o Pai o abandonou. Como assim? O Pai virou as costas para ele. Está na Bíblia, sabia? Mateus 27, verso 46.
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que Deus teve que abandonar Jesus ali na cruz? Porque Jesus morreu a morte do pecador. Jesus morreu a morte sem Deus. Ele passou pela morte não como Deus, mas como homem. E embora não tivesse nenhum pecado, embora não tivesse nenhum motivo para estar ali sendo crucificado, ele experimentou a morte do pecador, a morte que era para mim e para você. O profeta Isaías diz que, no capítulo 53, diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Jesus não foi assassinado, ele se entregou à morte. Se ele quisesse, ele clamaria ao Senhor e Deus enviaria os anjos e livraria ele. Mas ele escolheu a cruz por minha causa e por sua causa. Porque a morte é tão terrível para nós que Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia. Eu quero ler Salmos, capítulo 20. Livro de Salmos, no capítulo 20. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Se não, apenas ouça. Salmos, capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenta de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá lá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Vou repetir aqui o versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Se você puder, aonde você estiver nesse momento, vamos orar a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração, numa atitude de reverência, apesar de que a maior reverência está no seu coração, na sua atitude, não nesse gesto, mas um gesto que simboliza que você se submete a Deus nessa hora, que você se submete à palavra dele, que você se submete à autoridade do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite começar mais uma semana. O Senhor nos permite mais um dia na Tua presença. O Senhor é aquele que nos visita no dia da angústia. Ó Deus, e como tem sido angustiantes esses dias.
como temos sido provados na nossa fé, na nossa paciência, na nossa perseverança, na nossa esperança. Eu te peço que, do mesmo jeito que o salmista orou aqui, que o Senhor também envie o teu socorro e conceda-nos, ó Deus, as bênçãos conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração. Cumpra em nós os teus desígnios, cumpra em nós os teus propósitos. Sabemos que quando o Senhor tem um propósito, nada pode impedir que esse propósito se cumpra. Mesmo em meio às dificuldades, às crises, às limitações de recursos, eu sei que o Senhor é poderoso e que nada foge ao seu controle. Acima de todas essas coisas, nós nos alegramos na tua salvação. Nós nos alegramos na tua salvação. Ó Deus, algumas pessoas confiam em carros, outras em cavalos, outras em recursos humanos, mas nós confiamos no Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso eu te peço que o Senhor nos salve, que o Senhor faça com que esses dias de quarentena sejam breves. Que mesmo que tivermos que passar muitos meses, muitos dias dentro da nossa casa, que o Senhor esteja conosco e torne os nossos dias mais brandos, mais amenos, mais favoráveis. Abençoe, Senhor, a nossa mente, que todos os dias é bombardeada de informações, de notícias tristes, de notícias falsas. Por isso eu te peço, uma das peças da armadura que o teu filho Paulo escreveu aos Efésios é o capacete da salvação que cobre a nossa mente, a nossa cabeça. Nos reveste com o teu sangue. Cubra a nossa mente com o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda ansiedade. Em nome de Jesus. Aquelas pessoas que têm tido nesses dias pensamentos de morte, que o Senhor faça com que seja soprado nelas o fôlego de vida, em nome de Jesus. Que a tua luz brilhe sobre cada um dos meus irmãos e que eles possam ter clareza, discernimento, sabedoria para passar por esse momento da melhor maneira. E que nós saiamos dessa crise mais santos, mais crentes, mais fortes, mais capacitados para cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos visita, Senhor, nos visita. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui nesse culto. Mesmo à distância, queremos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Cada um na sua casa, cada um no seu sofá, na sua cadeira. Mas nós sabemos que o Senhor não está limitado no seu agir. E mesmo que eu esteja falando aqui, o Senhor pode visitar essa pessoa que está talvez do outro lado do mundo, que está em outra cidade, em outro estado. E eu te peço que o Senhor visite esse irmão, essa irmã, essa família, esse jovem agora. E enche o coração dele com o seu espírito
com a sua paz, e que ele possa sentir o teu poder. Se fosse só eu aqui falando, não teria nenhuma validade, não teria nenhum respaldo. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos no teu nome, o Senhor se faz presente. Por isso nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Portanto, haja conforme a tua vontade em cada coração. Ministra a cada coração nessa hora. Tira toda a inquietação e coloca em nós a sua paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que o Senhor tem para nós. Uma paz que excede o entendimento humano. Uma paz que não está relacionada às circunstâncias da vida, mas uma paz que nos faz caminhar, certos de que seremos vitoriosos, porque servimos ao Senhor. Um Deus forte, Deus poderoso, Deus do impossível. Seja conosco nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.